Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos ter mais um dia de aula aqui no projeto Evolução e eu sou a professora Larissa e estarei acompanhando vocês na disciplina de Química. Então, roda a vinheta! Hoje nós vamos fazer uma revisão básica que na verdade, não envolve nem a química verdadeiramente falando, né? Hoje nós vamos ver praticamente matemática pura. Por quê? Porque nós vamos relembrar o que é balanceamento, exatamente. Nós vamos relembrar, balancear as equações para depois deste ponto de partida nós darmos início ao nosso cronograma, ok? Além disso, nós vamos também dar uma relembrada nas unidades de medida, exatamente, que a gente aprende lá em física, no primeiro ano do ensino médio. Pois bem, então hoje, na verdade, não vai ter praticamente aula de química nenhuma, né? Porque a gente vai ver um pouquinho de matemática e um pouquinho de física. E eu espero que vocês que já estão aí acompanhando as aulas de matemática e física estejam craques nisto que nós vamos ver hoje, porque não tem dificuldade nenhuma, tá? Vamos lá, relembrando, balanceamento vem de balança. Balança quer dizer equilíbrio, né? Normalmente, quando nós usamos uma balança, nós colocamos ali para medir equilíbrios, né? Ver quem é mais pesado, quem é mais leve. Então, o intuito do balanceamento vai ser equilibrar as equações. Mas como assim, professora? Explica isso aí. Como é que eu vou equilibrar uma equação se eu nem estou vendo essa equação, se ela é abstrata? Pois bem, eu vou dizer a você. Toda vez que nós formos equilibrar uma equação, nós vamos contar a quantidade de elementos que existem antes da seta e depois da seta. Toda reação química tem uma setinha que separa os reagentes dos produtos. Reagentes é tudo que vem antes da seta, produto tudo que vem depois da seta. Isso se a reação for uma reação direta, ou seja, a seta está empurrada, virada para a direita. Se a seta tiver tanto um tracinho para a direita quanto um tracinho para a esquerda, na verdade, nós podemos dizer que é uma reação mista ou essa reação pode virar uma reação inversa, tá? Mas não vamos entrar nisso aí ainda, tá? Vamos deixar isso lá para frente. Então, reagentes, tudo que vem antes da seta, produtos, tudo que vem depois da seta. Então, quando eu for equilibrar uma reação, eu vou simplesmente analisar quantos carbonos eu tenho antes da seta. 4? Pois bem, então eu tenho que ter 4 carbonos também depois da seta. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? 3? Então eu tenho que ter 3 hidrogênios também nos produtos depois da seta. E assim nós vamos multiplicando e achando os coeficientes. Multiplicando? Como assim? Não se preocupem, eu vou fazer aqui os exercícios, tá? Uns exercíciozinhos para fixarmos e entendermos de fato quais multiplicações deverão ser feitas, tá? Então acompanha aí. Considerando-se a equação química não balanceada, Mg mais HCl, resultando em MgCl2 mais H2, e admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, ele diz que nós devemos colocar 6 como coeficiente dos produtos. Produtos, tudo aquilo que vai depois da seta. Então, nós vamos colocar aí, né, como eu já mostrei aí no exemplo, 6 no MgCl2 e 6 no H2, tá? Esse 6 multiplica tanto o Mg quanto para o Cl2.
Como o Cl2 tem esse 2zinho aí embaixo, esse 6 vai multiplicar com esse 2. 6 vezes 2, 12. Então, significa que no meu produto eu tenho 12 cloros. Exatamente, eu tenho 6 magnésios e 12 cloros, tá? E no hidrogênio acontece a mesma coisa, tá? O 6 multiplica pelo 2, onde nós vamos ter 12 também. Isso significa que no meu produto eu vou ter 12 hidrogênios. Então, repare, no meu produto eu tenho 6 magnésios, 12 cloros e 12 hidrogênios. Significa que para balancear, para equilibrar, eu preciso ter a mesma quantidade desses elementos antes da seta, nos reagentes. Então, olha o que eu fiz. Coloquei 6 ali, o coeficiente 6, tá? No magnésio e 12 no HCl. Por quê? Porque 12 é o número comum entre o cloro e o hidrogênio, já que ambos têm o mesmo valor. Então, virou 6 como coeficiente do magnésio e 12 como coeficiente do ácido clorídrico. E assim nós conseguimos balancear a nossa equação, tá? Tendo aí 6, 12, 6 e 6 como coeficientes dessa reação. Seguindo, então, indo para um novo exercício, nós temos aí, considere as equações, né? Aí nós temos aí a equação 1, 2 e 3. Eu não vou falar aqui todas para a gente não perder muito tempo, tá? Vocês vão acompanhando aí. E aí depois ele pergunta, né? A sequência correta dos coeficientes dos reagentes e produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas equações é... Não se preocupem porque estequiometria é o próximo assunto, no caso o próximo vídeo que nós vamos ver aí, nós vamos estudar, tá? Então, o que é que eu devo fazer? Nesse caso aí, né, nesse exercício, ele não deu nenhum coeficiente de base para a gente começar. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sempre começar, tá? Pelo, vamos ver aí, metal, tá? Ali na equação 1 ali, nós temos o alumínio, que é metal. Não se preocupem, tá? Porque eu vou dar uma relembrada disso tudo durante os vídeos. O que é metal, a metal, ácidos, bases e assim vai, ok? Então, começamos sempre pelo metal. Isso facilita para a gente não ter que ficar quebrando a cabeça com vários números, ok? E aí, vocês vão ver aqui no próximo slidezinho que eu já passei, que quando eu tenho ali no meu reagente Al2, Al é um metal, né? Se eu tenho 2 alumínios antes da seta, ou seja, nos reagentes, eu também tenho que ter 2 alumínios no meu produto. Então, eu já facilito isso, né? Quando eu vejo essa sacada, eu já sei que eu tenho que colocar 2 como coeficiente lá no produto em AlCl3, tá? Só que o 2 que eu coloquei como coeficiente aí do AlCl3, ele vai multiplicar tanto pelo alumínio quanto pelo cloro, que tem um número 3zinho aí embaixo. Então, 2 vezes 3, 6. Por isso, eu vou colocar 6 como coeficiente lá do HCl no reagente, porque eu preciso ter 6 cloros no reagente, já que eu tenho 6 cloros no produto, tá? Só que quando eu coloco o coeficiente 6 lá no cloro do reagente, eu estou pegando esse 6 e multiplicando pelo hidrogênio também. Pois é, então se eu tenho 6 hidrogênios antes da seta, eu tenho que ter 6 hidrogênios também depois da seta. E aí, como lá o H2O, né, a água, no produto eu já tenho 2 hidrogênios, é só eu colocar 3, porque 3 vezes 2 dá 6. E esse 3 também vai ser multiplicado pelo oxigênio, que, como vocês podem ver lá no reagente, quando tem o coeficiente número 1, lá o número 1, também já tem 3 oxigênios, ou seja, todo mundo equilibrado. 2 alumínios antes e depois da seta, 3 oxigênios antes e depois da seta, 6 hidrogênios antes e depois da seta e 6 cloros
antes e depois da seta. E isso vai acontecer com os outros dois exemplos aí que vocês estão vendo embaixo, tá? Seguindo o nosso raciocínio, né, da aula de hoje, nós vamos dar uma relembrada também em unidades de medida, tá? Quando a gente vê física, quando a gente estuda física, nós aprendemos que as unidades de medida, elas obedecem um padrão do sistema internacional, o tal do SI, né? Pois bem, só que o SI, que são as unidades de medida padrão, eles vão estar lá, ok, padronizados, mas na química nós vamos ter algumas coisinhas que nós usamos um pouco diferente, tá? Então aí, como vocês podem ver, as principais grandezas físicas usadas na química são massa, volume, densidade, temperatura e pressão, tá? Então o que é que vai acontecer? A massa no SI é quilograma. O volume no SI, metro cúbico. A densidade no SI vai ser quilograma por metro cúbico, já, né? Que densidade é massa sobre volume. A temperatura no SI é Kelvin, por isso tá esse K aí. E a pressão é Pascal, tá? Só que na química, nós costumamos usar essas unidades um pouquinho diferente, tá? Então, isso não quer dizer que não venha com essas medidas aí padrões, tá? Mas, normalmente, na maioria dos casos, são outras medidas, que no caso aí eu coloquei, né? Na química, a massa normalmente é em grama, né? E aí a gente já tem essa tabelinha de equiparação aí, que 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. O volume na química, ele é muito usado ou litro ou ml, muito mais litro até do que ml, tá? Então, eu já fiz aí uma transformação onde 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros e 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico e assim vai, tá? A densidade na química é muito usada em grama por litro, já que densidade é massa sobre volume, e na química a massa é mais grama e o volume é mais litro, tá? Então, grama por litro ou até grama por centímetro cúbico, tá? A temperatura normalmente, tá, é Celsius. E aí eu já coloquei a formulazinha física, né, que a gente precisa fazer a bendita da transformação, tá? Então, já tem aí que a temperatura em Kelvin é a mesma coisa que a temperatura em Celsius, somado de 273. E, por fim, a pressão, que no SI é Pascal. Na química, nós usamos muito ATM ou até milímetro de mercúrio, tá? Então, como vocês podem ver aí, também já coloquei a correlação, onde 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101.325 Pascal, ok? Então, pessoal, isso é o que nós vimos hoje, tá? Para relembrar da nossa química básica, tá? O básico do básico, na verdade, nem teve química, como eu falei no início do vídeo, tá? Mas continuaremos aí, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao nosso cronograma, tá? O próximo assunto, o próximo vídeo vai ser estequiometria, tá? Eu sempre tenho o costume de avisar qual o assunto que eu vou dar seguinte. E até a próxima aula!